Existe um velho ditado no mundo da luta que diz que o dinheiro tá na revanche. Eu não sei quem cunhou essa frase, mas o boxeador Lincoln Tyler a usou em 1998, então já é uma teoria conhecida há mais de 20 anos. E é verdade, grandes revanches tendem a vender bem mais. Você presumiria que uma segunda luta seria marcada dependendo de como a primeira terminou, mas estaria absolutamente errado. E esse vídeo provará isso. Hoje vamos relembrar 10 revanches que aconteceram no alto nível do esporte, o que exclui Ortiz vs Liddell 3, que sendo bem sincero não precisava nem acontecer. Os cartolas alegaram que deveria rolar por mérito esportivo, mas provavelmente só aconteceram mesmo porque MMA é business acima de tudo. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão as 10 grandes revanches que simplesmente foram desnecessárias. Número 10, Miesha Tate vs Ronda Rousey 2. O que você faz quando tá dando início a uma categoria no UFC, mas só tem os 2 ou 3 nomes de destaque? Simples, você marca uma revanche que não deveria acontecer. Ronda Rousey chegou ao UFC como campeã peso galo, título conquistado ao vencer a rival Miesha Tate com armlock no primeiro assalto no Strike Force. Após estrear com uma defesa de título no UFC contra Liz Carmouche, o careca teve uma ideia brilhante. Vamos pegar essas duas lutadoras mais populares, fora a campeã, e fazê-las competir para ver quem será a técnica do TUF ao lado de Ronda. Essas duas figuras populares foram Miesha Tate e Cat Zingano. A luta foi fantástica, a melhor da noite, e terminou com um nocautaço com joelhadas devastadoras. O drama estava instaurado. Cat faria o TUF ao lado da campeã e construiria uma rivalidade tanto para a disputa de cinturão, mas quis o destino que Zingano machucasse o joelho e precisasse de uma cirurgia. Olha que bosta, o UFC não pensou duas vezes e colocou Miesha como treinadora no TUF e desafiante ao cinturão. Ela merecia? Não, mas era um nome popular e ainda tinha uma rivalidade com Rousey, que garantiu cenas quentes no reality show. A gente não precisava ver essa revanche, mas no fim das contas ela aconteceu. Miesha foi melhor do que na primeira luta, mas acabou sucumbindo a um armlock no terceiro round. Número 9, Renan Barão vs TJ Dillashaw 2. A que ponto as conquistas anteriores de um lutador superam a realidade de uma determinada luta? Renan Barão foi uma força dominante durante suas 9 lutas no WEC e no UFC, 6 vitórias por interrupção e um cinturão interino no peso galo, se tornando campeão linear com uma indiscutível vitória sobre Uriah Faber. E o domínio do cara no cenário regional brasileiro também era muito elogiado, um domínio que contava com 23 vitórias consecutivas e 16 vitórias por nocaute ou finalização. O cara ficou invicto por quase uma década. Tudo isso fez com que Barão fosse o grande favorito nas casas de apostas contra o substituto TJ Dillashaw no UFC 173, mas aí a luta aconteceu e TJ dominou o campeão do início ao fim. Não foi um nocaute relâmpago em 13 segundos, nem um campeão brincando demais. Foram 4 rounds e meio atropelando antes do chute de misericórdia. Foi uma das melhores performances de todos os tempos em disputas de título, protagonizada por um grande azarão no UFC. Sim, o cara era mais zebra do que Holly Holm contra Ronda Rousey. Sim, eu sei, todo mundo sabe o que Barão havia feito anteriormente, mas a luta nem foi competitiva. Mesmo assim, o UFC decidiu casar uma revanche imediata, em parte porque simplesmente não haviam muitos outros desafiantes de nome para enfrentar Dillashaw naquele momento, e porque o UFC queria ver se o raio cairia novamente no mesmo lugar e TJ conseguiria repetir sua atuação de gala na revanche. O reencontro acabou adiado por problemas de Barão com a balança, mas aconteceu um ano e meio depois e foi mais do mesmo, com o campeão atropelando Barão mais uma vez e deixando claro que estavam em patamares diferentes. Número 8, José Aldo vs Max Holloway 2. O UFC adotou uma política de casar lutas desnecessárias e até inventar cinturões numa tentativa desesperada de rechear card que não tem a participação de um tal de Conor McGregor para vender pay-per-view e ingressos. Essa necessidade de cinturões levou uma revanche entre Max Holloway e José Aldo pelo título dos penas. A dupla se enfrentou no UFC 212 e uma luta de unificação pouco tempo antes. Embora o primeiro round tenha sido competitivo, Holloway pouco a pouco tomou a dianteira e dominou o campeão, terminando com um nocaute técnico. Foi uma atuação incrível, um momento de virada na carreira do havaiano. Todo mundo achou que cada atleta tomaria seu rumo, com Aldo fazendo mais um main event contra Ricardo Lamas, enquanto Max defenderia seu título contra Frank Edgar no UFC 218. Porém, a menos de um mês do evento, Frank teve que sair e deixou o card sem uma luta por cinturão. Soem os alarmes, alguém liga para Joe Silva para perguntar o que devemos fazer. No fim das contas, o Aldo teve uma outra chance pelo título, era cedo demais e simplesmente não fazia sentido, além do fato de que o brasileiro era uma lenda. Mas precisamos de um cinturão em cada evento, então o UFC foi nessa mesmo. O resultado foi outra derrota por nocaute técnico, com Max novamente aumentando a pressão a cada minuto que passava e vencendo o Rei do Rio, uma revanche que não precisávamos. Número 7, Kazushi Sakuraba vs Vanderlei Silva 2 e 3. Todos nós amamos Kazushi Sakuraba, o cara é um dos lutadores mais reverenciados
odiados da história da MMA, o grande ícone da MMA japonês, mas a verdade é que ele nunca deveria ter lutado com Wanderlei Silva 2 vezes, muito menos 3. Eu entendo totalmente a primeira luta deles. Wanderlei foi o substituto de Bas Rutten no Pride 13, pouco depois da lendária enfileirada de Sakuraba na família Gracie. O cara tava no auge, mas durou pouco. O que começou como uma briga selvagem onde Kazushi acertou um bom chute, olhe lá, rapidamente se transformou numa destruição de massa provocada por tiros de meta. Foi uma surra brutal, a primeira vez que pararam Sakuraba de jeito no esporte. Uma multidão atordoada assistiu seu herói entregar o cinturão não oficial a Wanderlei em sinal de respeito. Foi como uma passagem de tocha da idolatria nipônica. E o que rolou 8 meses depois, logo após Kazushi se recuperar com uma vitória sobre Rampage Jackson, o Pride queria uma grande luta pelo título inaugural dos pesos médios e que tal uma revanche com Wanderlei. Embora tenha sido um pouco competitivo no grappling no primeiro round, Sakuraba não ameaçou o brasileiro em momento algum até os médicos interromperem a luta por causa de uma clavícula quebrada. Sakuraba venceria mais 2 no ano seguinte, com Crocop literalmente afundando sua cara, enquanto o Cachorro Louco vencia 4 consecutivas com 4 nocautes, além do empate com Mirko. Os dois se enfrentariam pela terceira vez na primeira rodada do GP dos Médios de 2003. Sakuraba, um lunático, topou a luta após Fedor sair do evento. Vandy então nocauteou a lenda japonesa nos primeiros 5 minutos e, felizmente, o Pride nunca mais deixou o confronto acontecer novamente. Chega. Número 6, Antônio Pezão vs Cain Velasquez 2. Eu sei, tudo que acontece na categoria dos pesados é estranho, e você não precisa jogar isso na nossa cara toda hora. É uma divisão estranha, especialmente no UFC. Parece que você vai do céu ao inferno num piscar de olhos. Ou tá recheada de talentos, ou raspando os restos para ver se rende algo legal. Mas seja qual for o motivo, ninguém consegue permanecer campeão por muito tempo lá, seja por derrota, lesão ou diverticulite, o que acaba gerando disputas de título bem estranhas. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Cain Velasquez e Antônio Pezão. Quem tirou o título de Brock Lesnar, então perdeu em 1 minuto para Júnior Cigano e destrói Pezão absolutamente nos atropelos mais sangrentos do UFC para receber outra oportunidade. Velasquez recuperaria seu título contra Cigano em um massacre de 5 rounds. No mesmo ano que foi destruído por Cain, Pezão nocauteia Travis Brown, que ficou pulando num pé só sem joelho, e apaga o marrento Alistair Overeem. Ele estava de novo perto do título, mas o grande problema é que Pezão era o único adversário diferente de Velasquez além de Cigano. Fazer o quê, né? Sendo assim, quase um ano depois que Pezão foi brutalizado por Cain, ele teve uma segunda chance e foi derrotado na metade do tempo, 80 segundos do primeiro round. Agora me diz pra quê? Número 5, Les Smith vs Chris Cyborg 2. Chris Cyborg foi forçado a lutar num peso casado por razões ainda desconhecidas pela humanidade em seus primeiros meses do UFC, e uma dessas lutas foi contra Les Smith no UFC 198 em Curitiba. Cyborg estudou a rival por 1 minuto antes de liquidar a fatura no estilo clássico de Cyborg. Leslie é casca grossa e não ficou feliz com a interrupção do árbitro, mas para a maioria das pessoas não parecia haver controvérsia no final. Cyborg viria a se tornar campeã peso-pena antes de ser destronada por Amanda Nunes e deixar o UFC com uma vitória sobre Felicia Spencer. Ela arrumou ao Bellator e conquistou o cinturão logo em sua estreia, defendendo pela primeira vez ainda em 2020. Sua primeira luta desse ano foi uma revanche contra Leslie Smith. Smith lutou uma vez em 2020, batendo Amanda Bell em peso casado, sendo que a melhor vitória da carreira de Bell até aquele momento tinha sido sobre Janai Harding, que era 5-3 na época. Era uma típica luta de Scott Coker. Leslie Smith é uma lutadora conhecida e todo mundo sabe que ela é dura, e eles precisam de adversários para Cyborg, e só por isso mesmo fizeram a revanche. Chris era a favorita de 22-1. Smith aguentou firme por 5 rounds, apesar de tomar uma surra em alguns momentos, mas só foi parada no final do último assalto. Convenhamos, a única revanche com Cyborg que precisa mesmo acontecer é contra Amanda Nunes. Número 4, Ken Shamrock vs Tito Ortiz 3. Potencial de ganhar muito dinheiro e qualquer resquício de dúvida sobre a legitimidade de uma vitória significará e fará com que o UFC marque uma revanche no piscar de olhos, e foi esse o caso de Tito Ortiz vs Ken Shamrock 3. Os dois tinham uma rivalidade de longa data, desde seus inícios nas academias Shin Punishment e Lions Den. Tudo isso levou ao duelo entre Ken e Tito pelo título dos meio pesados no UFC 40, um evento marcante para o UFC por dobrar a venda de pay-per-views sobre o recorde até então. Ortiz enfiou a porrada em Shamrock, domínio total mesmo. A rivalidade deles foi usada para obrigar os fãs a assistirem a terceira temporada do TUF, 4 anos depois, onde os dois atuariam como treinadores. Tito ainda era uma grande estrela, enquanto Ken não estava nem em seu auge, mas era um nome conhecido. Como de costume, os dois atletas lutaram após a temporada no UFC 61. Ortiz derrubou e esmagou Shamrock até o árbitro Herb Dean parar a luta. Pelos padrões modernos, essa luta não teria causado muita controvérsia. Talvez ele pudesse ter deixado Ken tomar mais uns cotovelos na cara, verdade, mas não foi algo assintoso assim. Mas é claro que Shamrock saiu falando que foi roubado, a multidão vaiou e o UFC embarcou nessa onda para marcar uma trilogia imediata para uma das rivalidades menos competitivas da história do UFC. A terceira luta seria quase idêntica à segunda, dessa vez com Big John McCarthy deixando a surra durar tempo suficiente para saciar os fãs. Número 3, Conor McGregor vs Dustin Poirier 3. Se eu te mostrasse uma
luta entre dois corpos sem rosto e sem nome, sem multidão, sem comentaristas, apenas duas representações da forma humana e o que aconteceu exatamente como na revanche entre Conor McGregor e Dustin Poirier no UFC 157, você diria que o perdedor deveria ter uma revanche imediata? Claro que não. Foi um pouco competitivo? Sim, como tantas outras lutas. Uma pessoa venceu sem dúvidas? Sim. Ficaram questionamentos pelo ar? Nenhum. Mas antes mesmo de Conor e Dustin saírem do octógono, já pairava no ar a ideia de uma trilogia, talvez porque foi uma vitória muito grande para todos os envolvidos. Dustin teria uma outra luta sob os holofotes e muita grana no bolso, e Conor teria a chance de vingar sua primeira derrota por nocaute técnico. E o UFC ainda faria muito dinheiro com tudo isso, mas isso significa que precisávamos dessa revanche? Não. Poirier era o número 1 claro da divisão após a aposentadoria de Khabib e deveria estar lutando por títulos, enquanto aquela era a primeira luta de Conor em um ano após sua última vitória contra Donald Cerrone. Nada justificava a terceira luta no UFC 264. Eu até entendo que eles estavam empatados em 1 a 1, mas a primeira luta deles aconteceu muito tempo atrás. A revanche no UFC 264 foi estritamente profissional, algo construído artificialmente de olho em milhões de dólares. Em nenhum outro cenário essa luta teria acontecido, mas serviu ao seu propósito ao vender quase 2 milhões de pay-per-views. A trilogia terminou em tragédia, mas já estão falando em um quarto duelo, mesmo com Poirier tendo passado o carro no primeiro round. Número 2, Jorge Masvidal vs Kamaru Usman 2. Alguns pontos de interrogação e uma gigantesca popularidade podem levá-la a lutas seguidas por um título, mesmo se você perder todos os rounds na chance anterior. Puro business mesmo, Jorge Masvidal disparou rumo ao estrelato em 2019, tornando-se rapidamente um astro da elite do esporte, com 3 nocautes em um dos melhores anos que alguém já teve no MMA. Como resultado disso, a recompensa foi a luta pelo título e muitos pay-per-views vendidos. Masvidal desafiou o campeão dos meio-médios Kamaru Usman no UFC 251, um show que teria cerca de 1,3 milhões de pacotes vendidos. Não é fácil chegar a esse número quando seu nome não é Conor, Honda ou Brock. Embora tenha sido um evento recheado de estrelas, não se engane, a inclusão de Masvidal em cima da hora foi o que gerou esses números. E foi também por causa dessa substituição em cima da hora que já havia uma desculpa embutida para fazer uma segunda luta mesmo que o campeão ganhasse de forma definitiva, praticamente dominando o adversário por quase 25 minutos. E em seguida a narrativa passou a ser sobre como Masvidal não teve tempo de se preparar, o que é verdade, já que Gilbert Durinho saiu da luta 9 dias antes. Mas Dustin Poirier conta que Masvidal já estava treinando com ele e estava essencialmente em condições de luta, mas a narrativa caiu na boca do povo e as vendas de pay-per-view justificaram a revanche em 2021. Só que dessa vez o final foi enfático, com um nocaute brutal e encerrando as chances de Masvidal de uma trilogia, por enquanto. Número 1, BJ Penn vs Frankie Edgar 3. Dana White já deixou claro ao longo dos anos que teve muitas dificuldades em dizer não para BJ Penn. Ele o deixou enfrentar GSP pelo título dos meio-médios quando era campeão dos leves. Ele deixou que ele continuasse lutando no UFC depois de uma sequência de 9 anos sem vitórias e deu a ele uma terceira luta com Frankie Edgar no meio da série de derrotas depois de uma sequência de 2 anos fora da jaula. Frankie roubou o título dos leves de BJ no UFC 112, no que para alguns foi uma decisão polêmica. Então eles marcaram a revanche imediatamente. Edgar venceu de novo de forma mais clara agora. Frankie colocaria o cinturão em jogo nos anos seguintes contra Gray Maynard e Ben Henderson, antes de descer para o peso pena e lutar contra José Aldo pelo cinturão interino. Em seguida ele venceu Charles do Bronx antes do UFC marcar a trilogia contra BJ. O havaiano não ganhava há quase 4 anos e não lutava há 2, mas convenceu o careca de que estava melhor do que nunca, que havia mudado tudo sobre seu treinamento e condicionamento físico e dieta, que era o novo BJ Penn. Então o careca deixou o BJ treinar o TUF contra Frankie Edgar e os dois se enfrentaram em Las Vegas. BJ parecia um fantasma e foi totalmente destruído, sendo misericordiosamente nocauteado no terceiro round. Edgar participou de outras 2 lutas pelo título desde então, enquanto BJ continuava acumulando derrotas atrás de derrotas. Essa trilogia nunca deveria ter acontecido e só o apelo comercial de BJ explica isso. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para o Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós sempre temos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.